Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora de arte Fernanda Gomes. Nós estamos começando mais uma aula e desta vez nós vamos falar de algo muito legal. É sobre maquiagem e a caracterização do personagem. Você já estudou sobre isso? Então hoje nós vamos falar especialmente sobre essa construção dos personagens a partir da maquiagem. E eu já aproveito para lembrar você que tem outras aulas de arte que falam sobre essa construção do personagem, desde o uso das máscaras, a questão do uso do corpo, e dessa vez é sobre o uso da maquiagem. Vamos ver como esses personagens são construídos para contar uma história no cinema, no teatro, na televisão. Olha aí para a tela, vou trazer esse personagem que é bem conhecido, que eu acredito que você já viu ele por diversas vezes. Então, nós estamos usando ele como um principal ícone aqui para contar sobre a importância da maquiagem e a caracterização para os personagens no teatro, no cinema e na TV. Então, a maquiagem, ela é uma ferramenta mesmo que complementa a narrativa e ela pode revelar instantaneamente a idade, a condição de saúde do personagem, o status social, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é morador de rua, se ele tem uma família, né, com criança, se ele é idoso, diversos traços de personalidade que são complexos também. Por exemplo, a pele pálida e os olhos fundos de um personagem podem indicar o quê? Se ele está com a pele bem parda, né? bem amarelada. Se ele tiver com o olho bem fundo, pode indicar que ele está doente ou com uma exaustão, enquanto a maquiagem mais elaborada em filmes como esse daqui que eu estou mostrando para vocês, do Johnny Depp, né? Você vai perceber que esse personagem está em todo vapor aí, com muita disposição. E aí eu trouxe o Johnny Depp para explicar um pouquinho que essa maquiagem dele, ela foi criada para refletir a vida de um pirata, lá no século XVIII, com um estilo de vida rude e aventureiro. E a maquiadora-chefe, né, que foi uma das principais responsáveis pela criação e execução dessa icônica, né, figura do Johnny Depp. Então, assim, essa maquiadora, ela é chamada de Neil, e ela é uma maquiadora de muito sucesso, que tem aí um grande currículo por conta disso, foi a produtora de todo esse personagem. Então, a gente consegue olhar aí para a imagem da esquerda e da direita, é o ator e o seu personagem, o quanto houve mudança na construção desse personagem a partir da maquiagem e a partir da caracterização. Então, a gente já percebe a partir daqui, desse comecinho da aula, o quanto a maquiagem diz, o quanto ela é um elemento importante para complementar a vida desses personagens. E aí, falando da caracterização, olha aí essa imagem que representa essa caracterização. Junto com a maquiagem, essas ferramentas artísticas, elas são importantes, são cruciais na construção desses personagens para narrativas audiovisuais, essas narrativas que são contadas a partir da televisão, a partir do cinema, das imagens. E elas vão muito além da estética, elas também comunicam aspectos como a idade, emoções, o contexto social, de forma não verbal. E essa transformação visual, ela é fundamental para a imersão do público e a credibilidade da história. Então, vemos aí o quanto esse processo de montagem de um personagem a partir da maquiagem e da caracterização é extremamente relevante para o cinema, para o teatro. Olha bem para essa imagem aí, olha, para a gente continuar. À sua direita, tá havendo a construção
de um personagem. E quando o ator está nesse momento, ele se permite mesmo. E essa equipe que ajuda a construir essa figura, ela precisa estar muito familiarizada com o texto. Então, a maquiagem cênica, geral, ela visa realçar traços e garantir visibilidade no palco, como é um musical, sem alterar a essência do ator. Já a maquiagem de caracterização, ela vai além dessa questão estética, ela vai transformando o ator para incorporar a identidade específica de um personagem, como é o caso do Coringa, que vocês também conhecem por fazer parte de um filme bem famoso. Aí, olha, o papel da caracterização. Olha, ela molda a identidade visual e psicológica do personagem. Então, a maquiagem, o figurino, o cabelo atuam como elementos narrativos. E aí tem o exemplo do Coringa, do Scar, de Rei Leão, que expressam essência, revela idade, época, status social e personalidade. Então, essa construção, ela é muito importante. Ela simboliza também, no caso lá do Harry Potter, por exemplo, né? Simboliza um trauma, enquanto rugas profundas indicam sabedoria, experiência, enriquece a narrativa. Estou falando do caso das cicatrizes que o Harry Potter carrega, né, no seu rosto. Vai trazendo uma mensagem para aqueles que estão acompanhando a narrativa, acompanhando a história. Aqui, olha, sobre a maquiagem como ferramenta narrativa, né? Que atua como uma poderosa ferramenta, transmitindo informações cruciais sobre um personagem sem a necessidade de diálogo. Então, ela ajuda a revelar instantaneamente todo o status mesmo social, psicológico do personagem durante a narrativa. Olhando para essas imagens que estão aí, você consegue observar que esses atores, eles não necessariamente são atores envelhecidos, mas esse processo de construção do personagem vai criando toda essa caracterização, fazendo com que ele represente de fato o personagem que a narrativa está contando. Então, de um lado, você vê aí que as rugas, as marcas, né, de um homem idoso já demonstra uma história. Olhando para o rosto dele, você consegue imaginar que esse personagem é sofrido, que é trabalhador, né, que já passou olhando assim, olha, nesse olhar dessa imagem à sua esquerda, que ele vem trazendo muita história. Então, essas expressões todas, construídas a partir de uma maquiagem, elas também colaboram com o contar da história. Já do lado direito, existe também uma pessoa de mais idade, com o rosto marcado, com rugas, que também contam histórias de vida. E essa maquiagem, ela constrói a identidade do personagem. Então, cada cicatriz, as rugas, essas marcas distintivas, né, revelam sua história de fundo e o perfil psicológico também do personagem. A história precisa estar alinhada à imagem que a gente enxerga. Tá, professora, mas aí como é que acontece a evolução, né, a construção desse personagem a partir da maquiagem? Então, ela é importante para narrar essa evolução física e emocional de um personagem. A gente consegue ver muito isso nas novelas, não é? Muitas das vezes, esses personagens começam jovens e o tempo vai passando, vão aparecendo aquelas legendinhas lá, depois de 20 anos. E quando se usa o mesmo ator para continuar a história, você vê que há um processo de caracterização desses atores para que esse personagem, de fato, esteja visualmente de acordo com o passar desses anos. Então, esse é o processo de evolução do personagem.
Então, a maquiagem ela é importante para narrar essa mudança física e emocional do personagem. E ela pode ilustrar o envelhecimento. Assim, essa transformação visual aprofunda, inclusive, a jornada do indivíduo na trama. Então, à medida que vai mostrando um rosto mais envelhecido, vai fazendo a gente entender o que tem por trás dessa história que está sendo contada. Vamos observar alguns gêneros e estilos de maquiagens e caracterização. Logo aí à sua esquerda, você vê uma maquiagem realista, que conta aí com sutileza o envelhecimento do personagem, o poderoso chefão, que inclusive esse filme, ele é bem antigo e vem trazendo várias versões desde quando esse ator era bem mais jovem. E à medida que os anos vão passando, vão acontecendo mudanças. Logo aí no meio, à sua direita, né, tem aí um estilo fantástico, que são criaturas, seres mágicos, como no caso do Avatar, Senhor dos Anéis, que aí já tem toda uma produção diferenciada. E acima, à sua direita, tem os efeitos especiais, os chamados FX, que são próteses, feridas, os efeitos especiais. Às vezes, hoje tem até as construções a partir da inteligência artificial, que muda também o personagem de uma forma bem intensa e faz com que você compreenda a narrativa que vem sendo contada, tá? Aí vem o momento em que se também usa as fantasias e os efeitos especiais nessa construção do personagem. Então, a maquiagem de efeitos especiais, as próteses, elas são cruciais para dar vida a criaturas fantásticas e as transformações extremas, como é o caso do Senhor dos Anéis, de Star Wars. Então, elas permitem a visualização dos seres não humanos, né, os monstruosos também, tornando o impossível crível e aprofundando a imersão do público na narrativa. Porque muitas das vezes, a gente sabe que no mundo das artes, existem muita criatividade. E aí, a história precisa ser contada de um jeito que as pessoas consigam compreender de uma forma mais palpável, né? Então, como eles estão contando, às vezes, uma história de um mundo que não é o nosso, eles precisam criar esses personagens mesmo do zero para que as pessoas consigam compreender a história. E é por isso que é usada a maquiagem nesse momento de uma forma muito especial para que consiga transmitir o sentimento da narrativa, aquilo que realmente o produtor gostaria de contar. Então, precisa ter essa imersão na narrativa, entrar nela mesmo, para poder fazer com que essa maquiagem proporcione de uma forma mais realista e também para fazer com que o público também consiga fazer essa imersão na narrativa. Então, o espectador ele consegue se conectar emocionalmente com a história e os personagens quando ele consegue enxergar eles de uma forma mais visual. Então, no caso do filme Chernobyl, aquela série, ela também retrata os efeitos da radiação e contribui de uma forma bem intensa para a intensidade dramática da história e o impacto emocional da série. Então, se essa maquiagem não retratasse esses efeitos, dificilmente o público conseguiria compreender, porque ele não faz parte daquele mundo, né? Não teve essa experiência que a narrativa vem contando. Então, é importante que a maquiagem consiga construir essa história. Olha, a apropriação cultural e os estereótipos. Aqui nesta aula, a gente também faz questão de falar sobre isso. Nós falamos lá na nossa outra aula sobre o uso, né, das expressões corporais no teatro, e a gente trouxe também essa observação
com relação aos estereótipos. É importante que, ao fazer esse tipo de maquiagem, a gente esteja sempre atento à ética, né, do nosso trabalho. Embora seja, professora, mas eu estou fazendo aqui um trabalho da escola, que a minha professora de arte solicitou, e eu vou representar um personagem negro, por exemplo. Então, quando a gente vai representar personagens qualquer personagem precisa ter uma responsabilidade ética sobre essa nossa representação, para que a gente não cause bullying mesmo, racismo, preconceito, os estereótipos que muitas das vezes estão por trás dessas representações. Então, na maquiagem não é diferente. Nesse processo de caracterização, também é importante que haja essa apropriação cultural na caracterização que ocorre ao se usar elementos de uma cultura, como vestimentas tradicionais ou símbolos sagrados, sem a devida compreensão, respeito ou permissão, contextualizando-os. E aí eu trago novamente aquele exemplo do caso dos elementos, como é que a gente chama? Dos povos originários, o cocá, por exemplo, que é um elemento, um símbolo sagrado dos povos originários, dos povos indígenas, e que numa representação, com o uso de uma maquiagem ou de uma caracterização, não pode ser usado sem a devida compreensão, sem o respeito e sem a permissão, sem o momento, sem ser de fato retratando o momento adequado, até porque os próprios povos utilizam esse acessório num momento muito simbólico. Então, a gente não pode estar representando ou sair por aí usando de qualquer forma, mesmo que seja numa representação cultural, numa expressão cultural. Então, é preciso levar em consideração essa responsabilidade que a gente precisa ter ao representar, certo? E aí, mais uma vez, o maquiador ele tem o dever de criar personagens que enriqueçam a narrativa sem desrespeitar ou perpetuar preconceitos contra grupos reais. Entenderam um pouco sobre a importância da maquiagem e da caracterização no processo de construção de um personagem nas artes cênicas, seja no teatro, no cinema, para a televisão. E agora eu já trago a nossa atividade para você nos ajudar aqui e reforçar também o aprendizado da aula de hoje. Vamos aí para a tela, a questão de número 1 diz o seguinte: durante a produção de um espetáculo histórico, o diretor pede uma maquiagem que mostre envelhecimento gradual do personagem, que é o personagem principal ao longo da trama. Nesse caso, a maquiagem está sendo usada principalmente para, vamos lá, letra A, valorizar a estética pessoal do ator. Letra B, comunicar o arco narrativo e a passagem do tempo. Letra C, reduzir custos de figurino. Letra D, reforçar estereótipos culturais. Nós falamos aqui, olha, a pergunta está pedindo para você... o uso da maquiagem está sendo usado em que momento? Para quê? Então, aí... você precisa observar aquilo que a gente viu lá atrás, desde o início da nossa aula, que ela ajuda a contar a narrativa, não é? Ajuda também a compor esse personagem e também na evolução dele com o passar do tempo. Então, a resposta alternativa correta para essa questão é a letra B, comunicar o arco narrativo e a passagem do tempo. Essa é a resposta correta para a nossa atividade. Agora, você vai marcar V para verdadeiro ou F para falso na nossa atividade de hoje, tá? Nessa questão de número 2. A letra A diz o seguinte: a maquiagem artística serve apenas para festas e shows. A letra B, o uso de estereótipos como blackface é antiético. E a letra C, a caracterização envolve maquiagem, figurino, adereços
e postura. Letra D, maquiagem nunca deve ser usada para mostrar envelhecimento. Letra E, o maquiador tem responsabilidade ética na criação de personagens. O que você marcou aí na questão de número 2, que é para você marcar verdadeiro ou falso para esta atividade? Então, na letra A, a maquiagem artística serve apenas para festas e shows? É falso, serve também para construir um personagem e para diversos outros usos. A letra B, o uso de estereótipos, como blackface, é antiético. Por quê? Porque ele faz um desdém às pessoas negras, um grupo de pessoas negras. Então, a caracterização envolve maquiagem, figurino, adereços e postura. Lógico, está correto, então é verdadeiro. E a letra D, maquiagem nunca deve ser usada para mostrar envelhecimento. Ela é usada sim, principalmente no teatro, nas artes cênicas. Ela ajuda a mostrar essa transição do tempo. E a letra E, o maquiador tem responsabilidade ética na criação de personagem. Foi isso que a gente reforçou no final da nossa explicação sobre essa construção do personagem, que o maquiador ele tem uma responsabilidade, sim, de ser ético na criação desses personagens. Então, estão aí as respostas para essa atividade de número 2. E a nossa aula de hoje falou sobre maquiagem e caracterização. Nós falamos sobre os recursos utilizados para a construção dos personagens. Nós falamos também sobre a função da maquiagem para complementar a narrativa que está sendo contada, e trouxemos também diversos exemplos de personagens que foram construídos a partir do uso da maquiagem e da caracterização. Agora você já sabe um pouco, já sabe o quanto ela é importante para o teatro, para as artes cênicas de um modo geral, mas que também precisa ser utilizado de forma ética e responsável. Agora já pode produzir aí na sua escola junto com o seu professor de arte e manda aí um feedback para a gente, tá? Tudo isso está disponível lá na nossa plataforma, as nossas referências, tudo que a gente utilizou para a produção da nossa aula de hoje. É só acessar a plataforma que está tudo lá. Muito obrigada, a gente se encontra na próxima aula.